A paz do Senhor, meu querido professor de adolescente, eu me chamo Odete, também professora da EBD, estou aqui para somar com seus conhecimentos através da Palavra de Deus. Então, estamos aqui com a lição de número 8, que iremos abordar sobre Abraão e Sara, a semente de um povo. E esse povo é o povo de Deus. Então, antes de iniciarmos o comentário sobre essa lição, vamos remeter a algumas lições que passaram, que tem a ver com tudo isso que nós iremos falar hoje, até chegar aqui. Nós sabemos que o título da revista vem em Gênesis. Quando fala de Gênesis, a gente remete logo ao início de tudo, a criação do mundo, Deus como criador de todas as coisas, o ser humano, como Deus, iniciou todas as coisas para a sua glória. Então, hoje não é diferente. Nós iremos falar desse casal abençoado que deixou muitos exemplos, para nós seguirmos na nossa caminhada com Cristo. Então, para isso, temos uma leitura bíblica que você vai aplicar na sua aula com seus alunos, que está em Gênesis 11, 26 ao 31, como também Gênesis 12, de 1 a 7, que fala sobre exatamente o chamado de Abrão, quando ele escuta a voz de Deus e diz, Senhor, estou aqui. Então, vou deixar mais para frente a mensagem para a gente refletir, porque essa lição nos traz uma reflexão e para isso nós precisamos também levar os nossos alunos a refletir, como a vida de Abraão foi uma vida com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Deixou toda a sua parentela, seus familiares, sua pátria e escutou a voz de Deus. Então, vocês também podem abordar a mensagem que está lá, o versículo-chave, que nós vamos ler em Tiago 2:23. É necessário que, mesmo que esteja na lição, vocês peçam para seus alunos abrirem a palavra, porque ali eles vão se basear e vão aprender mais da palavra de Deus. Então, vocês podem ver que assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Que privilégio, Que honra para Abraão ser chamado amigo de Deus. Será que você, professor, já refletiu em fazer o seu plano de aula e ver tão grande honra que Abraão teve perante o Senhor, ser chamado amigo de Deus? E isso para nós, professor, é também um privilégio, porque Deus também pode ser, Ele é o nosso amigo, Ele pode ser não, Ele é o nosso amigo de todas as horas. Então, quando você estiver fazendo o seu plano de aula, lembre-se dessa passagem bíblica que Deus diz, Abraão foi meu amigo, vamos dizer assim, foi meu amigo. Então, por isso, Deus olhou para Abraão e viu um grande filho dele, E sabia que Abraão ia honrar ele em tudo, porque ele obedecia à sua voz. Ele, no momento que Deus o chamou, ele não viu, parentela. Ele até pode ter sido assim de repente, Porque imagina só, viu uma voz do alto dizendo, deixa tudo e vai. Será que você, professor, está apto a acontecer isso contigo? Porque nós estamos enquadrados na palavra de Deus e precisamos estar atentos à voz de Deus, ao seu chamado. E quando Deus também chegar para você e dizer assim, deixa tudo e vem comigo, será que você vai crer? Será que você vai ter a fé que Abraão teve? Será que você vai exercer verdadeiramente essa fé,
porque Deus não disse para onde ele ia, só que ele mostraria sim o caminho, né, que ele deve andar. Então, não é diferente conosco hoje em dia, professor. Então, aplique isso também para os seus adolescentes, os seus alunos. Faça essa pergunta a eles, né? Porque eles precisam também pensar da forma que estamos pensando aqui. Quantas vezes Deus fala e será que nossos ouvidos estão atentos a escutar o chamado de Deus? Então isso aconteceu com Abraão e Sara. E eles deixaram e foi. Então vamos aqui na lição. O objetivo para essa lição é apresentar a história de Abraão e Sara, né? De onde eles eram, né? Como foi o processo da ida deles até a terra prometida, porque Deus prometeu. Na cidade que eles estavam, era uma cidade de muita idolatria, e Deus viu que Abraão era justo. E de repente, né? Por isso que Deus o escolheu, por isso que Deus escolheu a Sara, porque tinha algo mais com eles. Então, precisamos também mostrar para os nossos alunos a história de Abraão e Sara. Quantas vezes eles pensaram, né? Vamos refletir. Quantas vezes eles pensaram, para onde nós iremos? Mas eles foram. Eles tiveram fé e foram. Então, professor, aqui nesse ponto de partida, né, que temos na nossa lição, você pode também pedir, né, ao seu aluno um relato de algo que aconteceu extraordinariamente na vida dele. Porque não foi só na vida de Abraão, que a gente vai ver mais adiante, que aconteceu várias promessas. Deus disse a Abraão que fosse, mas também ele disse que iria abençoar a sua descendência, que iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem. Então, assim, da mesma forma, nós aqui na Terra, né, passamos por muitas dificuldades. Por que não? Indague a seu adolescente, né, que eles passam sim dificuldades, mas tem Deus para nos abençoar. E tem Deus também para amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, você vai pedir um relato, né, ao seu adolescente de acontecimentos que aconteceram na vida deles e que eles também levaram como um sinal da parte de Deus, né, uma promessa realizada, um milagre que aconteceu. Quantos de nós não temos milagres de Deus? Eu tenho, você tem também. Então, faça ele entender que não acontece por acaso, tudo tem um propósito. E foi o propósito que Deus também mostrou para Abraão, que tinha um propósito de retirar ele da sua terra, da sua parentela e levar para longe. Porque Deus mandou ele olhar para o céu, né, e contar quantas estrelas tinha no céu. E ele olhou para o céu e Deus disse, da mesma forma farei a tua descendência. E hoje vimos isso, né? Cristãos e muitos cristãos se convertendo, se salvando ao nome do Senhor, reconhecendo que Deus é na vida deles. Faça isso com seus adolescentes, faça eles refletir que a promessa de Deus, do jeito que foi na vida de Abraão, também será na vida dele, né? Se eles não presenciaram um milagre da parte do Senhor, então eles ainda vai presenciar. Faça eles orar ao Senhor, né? Pedir a Deus para revelar-se a eles, escutar o seu chamado e na mesma hora que escutar o chamado de Deus, deixar aquilo que sirva de prazer para eles e servir ao Senhor com alegria. Então vamos aqui, né? Vocês sabem que temos um devocional, também peça para os seus adolescentes a meditar durante a semana, porque isso é importante. Temos de segunda a sábado, que isso aqui, esses versículos vai servir, né, de alimento para a sua vida espiritual, que tem com base, né, tudo referenciado nesse tema, Abraão e Sara. Então, temos 3 objetivos, como eu já falei de apresentar a história de Abraão e Sara, destacar a promessa que Deus fez a esse casal, mostrar que devemos crer em Deus, pois Ele é fiel. Então, essa lição está distribuída em 3 tópicos, né? Primeiro nós iremos falar sobre Abraão e Saraí,
Abrão e Saraí, que antes, né, da promessa, eles eram chamados dessa forma. Quando Deus chegou para ele, né, teve o chamado para ele ir para outro lugar, porque aquele lugar adorava muito, né, outros deuses. Então, ele também era da descendência, isso é necessário passar para os seus alunos, né, que descendência ele vinha. Né? Nós vimos sobre Noé na lição 7, então é fácil eles identificar, né, que Abraão veio da descendência de Noé, né, exatamente Terá, que era filho de Sem, né? Então, essa descendência está no Velho Testamento. Isso é muito bom vocês passarem essa informação, né? Velho Testamento e Novo Testamento, onde eles podem localizar a história de Abraão. Então, vamos ver aqui, no primeiro ponto, Abrão, um descendente de Sem, né? Sem, filho de Noé. E no segundo ponto, a chamada de Abrão. Quando Deus se revela para Abrão, está lá em Gênesis 12, né? Nessa jornada, Deus prometeu fazer a Abrão uma grande nação, abençoá-lo, fazê-lo importante e uma bênção para todos os povos. Aos 75 anos de idade, o patriarca saiu da terra de Harã, junto com a sua mulher Saraí, o sobrinho Ló e todos os seus bens. Então foi a jornada, fala aqui da jornada, né? A chamada de Abraão para sair da sua terra e ir para onde Deus lhe mostraria. No terceiro tópico, Saraí, que ainda é chamada de Saraí, não era ainda Sara, mulher de Abrão, né? Que casou-se com ele, né? E só que tinha um problema, ela era estéril. E nós vamos ver mais adiante que Deus prometeu algo a esse casal. Vocês também vão se munir aqui de auxílio didático, né? Quem é professor de EBD, de adolescente, vai ter esse auxílio aqui, que fala, o primeiro auxílio, vocês vão ver que é sobre a cidade que Abraão passou, né? Viveu e passou, juntamente com o seu pai, né? Tera, e acredita-se que esse nome, né, do pai dele é uma variação dialética, né, de um deus da lua, porque como eles eram idólatras, né, a família de Abraão, então, por isso, esse nome se deu. Então, vocês vão ver todo o aparato aqui, que é necessário também passar essa informação sobre esses pontos de onde ele veio, né, até chegar à sua saída. E mais adiante, vamos ver sobre a promessa. Né, apresentar a promessa, que Deus já tinha dito que faria dele uma grande nação, mesmo a mulher sendo estéril, mas tinha uma promessa de um filho. Vocês vão ver também, mais à frente, em Gênesis 15, que fala exatamente sobre essa promessa, que foi um filho que seria herdeiro, né, desse casal chamado Abraão e Saraí. Então, quando chamou a promessa de um filho, quando chamou a Abrão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas todos, né, pensaram, como pode, né, uma mulher estéril ser mãe de filhos? Né? Quantas vezes nós indagamos algo que aos nossos olhos é impossível? Mas Deus fala, né, para Abraão que tudo é possível. Nada é impossível para Deus. Seja qualquer problema ou dificuldade que você venha passar, né? Você também, professor, tem que mostrar, tem que motivar o seu aluno a orar ao Senhor e pedir a Deus que resolva seus problemas, suas dificuldades, né? Porque na mente deles também, né? No seu cotidiano, eles podem pensar assim, mas isso está tão impossível a mim, mas tudo quando a gente ora, né, vê resultado de bênçãos. E eu creio que foi da mesma forma com Abraão e Sara, né? Ainda não mudado o nome, antes da promessa. Mesmo Sara sendo estéril, né, Deus prometeu um filho aos dois.
Então, Deus, porém, não é homem para mentir. Passados os anos, Deus continuou a promessa a Abrão, que lhe daria uma grande descendência, que a gente já falou aqui sobre essa descendência, né? Eu faço parte dessa descendência, você também faz parte dessa descendência. Também fale para o seu aluno que ele faz parte dessa descendência. Então, aqui no ponto 2, o plano equivocado de Sarai e Abrão, né? Em meio à idade, como eles já eram de idade, né? Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 99, quando escutou essa promessa vindo de Deus, que daria um filho, né? Eles dois riram por causa da idade, né? Por ela não ter mais aquele costume, né, que todas as mulheres têm, ela se sentiu que não era para ela a promessa. E ela resolveu, mesmo tendo aquela promessa já posta para Abraão, de ter uma grande nação, ela resolveu o quê? Que daria uma escrava chamada Agar, né, para se deitar com ele, e dali surgia um herdeiro. Mas não era aquele herdeiro, né, que posteriormente seria o nome de Ismael. Não era aquele herdeiro que Deus tinha prometido a Abraão e Sara, e sim o herdeiro chamado Isaque. E mesmo ela falando, esse plano equivocado de Sarai e Abrão, né? Como a mulher de Abrão não lhe dava filhos, eles fizeram uso de um costume da época e chamaram uma escrava, né? De nome Agar, como eu já falei, engravidou e teve um filho. Ao saber que estava grávida, Agar passou a desprezar Sarai. Essa disputa só criou problemas no lado patriarca. Mesmo assim, né, por essa discussão que houve, ela pediu a Abraão, né, para que ela saísse da sua casa, né, saísse de onde eles estavam. E ela saiu grávida, né, de Abraão, mas o anjo foi ter com ela. E o menino nasceu e foi chamado Ismael. Mais à frente, no ponto 3, novos nomes para Abraão e Sarai. Né? Daí, Deus chamou Abrão aos 75 anos, como a gente já viu, quando Ismael nasceu. Ele tinha 86 anos. Aos 99, Deus mais uma vez aparece ao patriarca e com ele fez a aliança da circuncisão. Né? Teve uma aliança com Deus, né? Que era também, o Senhor reafirmou a promessa de dar um filho a Abraão. E esse filho seria Sarai. Deus confiou, né, a Abraão através dessa aliança. E daí surgiu os nomes de Abraão e Sara. Passaram a ser chamados dessa forma. Então, vocês podem se aprofundar nesse estudo aqui sobre a circuncisão para os seus alunos entenderem melhor, né, o que significa para eles. Então, Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai, a partir daquele dia, passou a ser chamada de Sara. Mas a promessa foi dada aos dois de um filho, né? Falei do filho de Agar, né? Que veio através de um plano equivocado, talvez, né? Pelos dois, mas Deus tem seus propósitos para tudo. Nada que é feito aqui na terra é em vão, tudo é pela promessa, pela mão do Senhor, né? Pela palavra dele. Então, vamos ver o último tópico, né? É o terceiro tópico, o nascimento de Isaque. Então, a promessa já estava posta. A gente vai ver lá em Gênesis 18, né? Que, como eu já falei, Sara, aos 90 anos, por não ter mais aquele costume das mulheres, ela se sentiu que não daria mais filhos. Mas para Deus nada é impossível em todas as suas promessas, já diz Lucas 1:37. Então, Deus cumpriu a sua promessa. Então, você, adolescente, né? Você, professor, que quer, que sabe que Deus prometeu algo a você, Deus cumprirá, porque Ele jamais mente.
jamais ele mente em todas as suas promessas. Ele cumpre ao seu tempo, mas ele cumpre. Então isso aconteceu com Abraão e Sara. Ele cumpriu cada item que falou para os dois. Então, no ponto 1, para Deus nada é impossível. No ponto 2, o nascimento de Isaac. Então, veio a promessa na vida dos dois. Vocês podem, professores, também falar para os seus alunos que pode demorar, mas Deus cumpre sim a promessa. Foi o que aconteceu. E quando chega a promessa, aí vai ter risos, vai ter festa, né? Como Abraão fez uma festa, um banquete para todos que estavam ali junto com eles, né? E todos viram a promessa de Deus se cumprir. Deus mandando Isaac, né? Que Isaac significa riso ou rir, né? Porque na hora que foi prometido, todos riram pela sua idade, né? Pela sua velhice, porque Sara, 90 anos, Abraão, 100. Imagina. Mas para Deus nada é impossível em toda a sua promessa. Aí vem no terceiro ponto, a descendência que abençoaria toda a terra. Mas como em Abraão seriam abençoados todos os povos do mundo, o filho da promessa foi só um, Isaac, né? Que daí veio a grande descendência, né? Isaac gerou Jacó, e aí veio as 12 tribos, né, de Jacó, que a gente também pode abordar, viu, professor? Como se deu. Também dá para entrar nessa história toda essa descendência até chegar às 12 tribos de Jacó, né? A promessa de Deus a Abraão foi cumprida por completo em Jesus Cristo. Por meio dele, todos podem ser salvos. Todo homem pode ser feito filho de Deus por meio da fé. Então, por isso, meus amados professores, Deus constituiu Abraão como pai da fé, né? Porque dali surgiria o Messias, né? O desejado de todos nós, que traria ao mundo a salvação. E foi dessa descendência que Deus nos deu essa promessa, né? Que via um que salvaria o mundo de todo o pecado, né? Por mais que a trajetória de Abraão tenha sido difícil, né? Tenha chegado até lá, mas ele teve fé e alcançou a promessa divina ao Senhor. Então, nós precisamos também ser como Abraão, ter fé, né? Por mais que seja muitas dificuldades, né, que venha contra nós, não a nosso favor, contra nós, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó. Ele não nos deixa jamais. Então precisamos sim colocar, né, isso nos corações dos nossos alunos e dizer que o Senhor cumpre ainda hoje. Cumpriu na vida de Abraão e Sara, então cumprirá ainda mais ainda hoje. Que Deus abençoe a aula de vocês próximo domingo, que essa contribuição da palavra de Deus possa servir como um alívio, como um subsídio, né, para a sua aula. Que o plano que você fez de aula, né, possa ser abençoado cada vez mais pelo Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.